Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Viajar com Pouco e hoje a gente trouxe um tema aqui sobre a nossa vida na Espanha. As 10 coisas que a gente não gosta da Espanha. Afinal, sempre tem alguma coisa que alguém não vai gostar do lugar que está morando, né? E a gente tem as 10 coisas aqui da Espanha que a gente não gosta e a gente vai compartilhar com você neste momento. Antes da gente começar, desce lá, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu comentário também, se tiver alguma dúvida, escreve que a gente sempre responde os comentários. Então vamos lá. O primeiro desses itens é que o frio é muito longo. São basicamente 6 meses de calor e 6 meses de frio. Só que assim, tem as transições aí, né? Então acaba virando uns 8 meses, de frio ou quase calor. Então a gente queria que fosse o contrário, 8 meses de calor, 4 meses de frio. Quando você chega no país, é interessante que esteja muito frio, é interessante isso porque a gente não tem muito isso no Brasil. Mas depois que você fica um tempo, já fica um negócio bem chato, né? Você já não consegue fazer tanta coisa, anoitece muito cedo. Então fica uma coisa que acaba incomodando, sim. Uma outra coisa que a gente não gosta aqui da Espanha é da burocracia em todos os órgãos públicos daqui. É muito difícil, a gente reclama bastante do Brasil, mas aqui também é muito complicada essa situação. Tem muita informação que tá na internet, mas não é a mesma quando a gente vai até o lugar perguntar sobre essa informação, como por exemplo de documentação nossa aqui. Então a gente já passou por muitos perrengues, coisas de ter muita dificuldade de marcar algum agendamento nos lugares, ou informações muito diferentes uma da outra. Então isso aqui é muito chato mesmo. Uma outra coisa que a gente não gosta aí, já fugindo um pouquinho dessa parte burocrática, é o jamón. Apesar de ser super tradicional e todo mundo vem pra cá e quer provar jamón aqui, jamón ali, tem uma galera que ama, tem uns baita pernilzão de jamón nos mercados, mas é ruim. É ruim, cara. Ruim. E sem contar que no mercado fica com o maior cheiro de ração de cachorro. É horrível o cheiro, é estranho, é bizarro. Você que gosta, às vezes a gente come, né? Às vezes quando tá num croquete, alguma coisa assim, a gente come, mas no geral não gosto. Tem gosto de defunto. Você comeu defunto ou necrófilo? Outra coisa que é muito chato aqui é que muitas vezes a gente não conhece as leis do consumidor, né? Muitas leis que a gente não conhece. Então muitas vezes a gente é meio que passado para trás. Aí eu vou dar um exemplo de uma vez que a gente foi comprar uma impressora. Tinha o preço em cima de uma impressora vermelha que era o quê? 50 euros. E aí a gente falou, tá bom, então vamos comprar a impressora. Só que aí a gente foi ver, não tinha mais a impressora vermelha, tinha a impressora azul, só que eles não venderam a impressora azul pelo mesmo preço, né, de 50 euros, era muito mais cara. Isso é uma coisa que jamais aconteceria no Brasil, porque se você anuncia o valor por aquele preço, você tem que vender um produto daquele valor que você anunciou. Então isso só foi uma das ocasiões que a gente foi passado para trás mesmo, né. E é o tipo de coisa que se a gente tivesse um pouquinho mais de conhecimento, a gente poderia argumentar, poderia até chamar a polícia e falar, olha, tá acontecendo isso e tal, e a gente descobriu que a gente teria esse direito. Só que como a gente não conhece muita coisa, a gente fica naquelas tal, então a gente acaba sendo passado para trás, né? Uma outra coisa que a gente não gosta definitivamente aqui é o mercado imobiliário. Primeiro que tem muita concorrência, para conseguir alugar um apartamento, você tem que estar frenético ali, acompanhando os anúncios e vai, visita e fecha na hora, porque senão, assim, pode ter certeza que alguém vai pegar. E aí, como existe essa concorrência, né, por causa dessa demanda muito alta, tem muita imobiliária e para a imobiliária concorrer com outras imobiliárias, eles atormentam a gente absurdamente, enfiando panfletinho na caixa de correio e às vezes bate na porta para ver se o apartamento está disponível para alugar, para comprar. É bem chato. E aí, além disso, a gente precisa pagar uma taxa altíssima para poder fazer uma locação, além das fianças, né, do calção. A gente precisa pagar uma taxa de 10% do aluguel anual para a imobiliária, que é um dinheiro que você nunca mais vai ver. E assim, a gente não sabe se o dono paga alguma coisa também, mas no Brasil, pelo que a gente sabe, é só o dono do apartamento que paga a porcentagem do aluguel, né? Aqui não, aqui é você que vai pagar e é um dinheiro que não tem volta. Você nunca mais vai ver. E sem contar que quando você sai do apartamento, aquela parte da fiança, eles vão o quê? Vão avaliar se o apartamento está inteiro. E muitas vezes eles olham coisas de outros moradores que estavam lá e já estava quebrado antes e eles vão descontar da tua fiança. Então tem que ficar bem de olho nisso, viu? O mercado imobiliário e as imobiliárias daqui são cruéis. E além disso, eles pedem N tipos de comprovações para você conseguir fazer uma locação. A gente até já ouviu falar de gente que precisou pedir cartinha de recomendação para chefe para poder, justificar que é um bom inquilino. É uma boa pessoa.
Uma outra coisa que a gente não gosta aqui é da água, porque a água é extremamente calcificada. Então, se por exemplo você ferve uma água, você vê que a bordinha fica meio branquinha, e a máquina de café às vezes fica muito lenta porque fica muito calcificado lá dentro. E isso é muito chato, por quê? Porque você não pode beber água da torneira, né? Porque isso pode até ser prejudicial para a sua saúde. E também o cabelo fica estranho, a pele fica estranha. Então tudo a gente tem que comprar meio que filtros para poder filtrar esse cálcio. E água a gente compra mesmo, água mineral no mercado, é o jeito. A sétima coisa que incomoda bastante a gente por aqui é o cinema. Por quê? Porque o cinema daqui, via de regras, vai ser dublado e a gente não gosta de filme dublado, a gente prefere legendado porque a gente gosta do áudio original e, enfim, é a nossa opção de preferência. E o espanhol tem muita preguiça, eles não gostam de ver filme legendado, eles não gostam de ficar lendo enquanto eles estão assistindo o filme e aí por isso 80, 90% dos cinemas vão ter só filmes dublados. Os que têm legendado são alguns cinemas em específico e para alguns filmes em específico, então é bem limitado mesmo, isso acaba incomodando bastante, limitando bastante as opções aí pra gente. Então uma coisa que a gente acha, na verdade, muito cara aqui é o pedágio, né? Apesar, assim, das estradas serem muito boas e tudo mais, o pedágio é muito alto, principalmente se você tá saindo de uma região, como a gente, vamos supor, sair da Catalunha e vai para a região valenciana. Então o pedágio fica muito mais caro, né? O transporte em si entre essas cidades, trem, ônibus, fica um pouco mais caro também. Às vezes é mais barato sair para outro país do que sair daqui de Barcelona e para Madrid, por exemplo. Outra coisa que incomoda bastante a gente, acho que em todo lugar do mundo isso acontece, né, são os impostos. São bem altos, claro, a gente fica tranquilo de uma certa forma porque a gente vê o resultado, né? Eu já precisei usar, por exemplo, bastante hospital público quando eu quebrei o braço aqui, fiz fisioterapia, já fiz consulta com psicólogo, já fiz um monte de coisa e funciona. Às vezes você precisa esperar um pouquinho, mas assim, funciona no geral. Transporte também, então a gente vê o imposto sendo aplicado no dia a dia. Mas é muito alto, consome aí mais de 20% do nosso salário e assim, ainda chega no ano posterior, quando você vai fazer a declaração, às vezes você tem que pagar. Então... Que é o que aconteceu com a gente esse ano. A gente pagou o ano inteiro em torno de 14, 16% do nosso salário. E isso agora... assim, o imposto fixo do imposto de renda. E aí tem mais alguns adicionais, fica aí na faixa dos 18%, quase 20%. E esse ano cada um vai ter que pagar 200 euros de imposto. Então muito isso alto. Pesa bastante. Uma coisa que a gente aprendeu, na verdade, a conviver, mas quando a gente chegou aqui era realmente algo que incomodava bastante, é que é tudo fechado aos domingos. Então, se você vai aos domingos, quer ir no shopping, a gente morava em São Paulo, né? Então, em São Paulo, tudo fica aberto aos domingos praticamente. Então, aqui não, aqui é tudo fechado, supermercado, shopping. Tem um shopping que eu ouvi falar que é aberto, mas assim, geralmente é tudo fechado mesmo, todo mundo descansa. Mas é uma coisa que a gente se acostuma mesmo. Eles não estão errados, na verdade, não. Né? A gente que é mal acostumado, principalmente imagino que em São Paulo tem muito esse ritmo, né? Mas em especial mercado, né? Às vezes você precisa comprar alguma coisinha ali, a gente acaba indo no que a gente chama de PAC aqui, né? Que são os mercados mais locais dos paquistaneses, e aí a gente paga um pouco mais caro por essa comodidade, né? Mas realmente é bem mais limitado. Então esses foram os 10 itens aí, as 10 coisas que a gente não gosta da Espanha. Espero que você tenha gostado ou não, para ver se isso te ajuda a decidir se você quer vir para a Espanha, se isso é tranquilo para você conviver. Ou mesmo por curiosidade também, né? De saber, porque nem tudo são flores, gente. Então, em nenhum lugar, né? Nenhum lugar. Então é isso, galera. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui, até o momento. Não deixe de se inscrever mais uma vez no nosso canal, deixar seu comentário, dizer se tem alguma coisa que vocês acharam interessante, de que a gente não gosta aqui da Espanha. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima semana. Um grande beijo. Tchau.